César vai ao hospital saber de Constança, e Matias não gosta, e diz que ele usou esse pretexto para ver Adriana. Honório aparece e o clima fica tenso. Padre Severino pede para Jerônimo explicar melhor o que aconteceu com Álvaro. Jerônimo conta para o padre que Álvaro entrou em coma após ele falar com o Dr. Isaac, e que ele se ofereceu para Carina em fazer o enterro para investigar o que tinha acontecido. O diretor e o médico Isaac da penitenciária combinaram de dizer que Álvaro e o outro réu estavam mortos. Jerônimo diz que está errado o que eles fizeram. O diretor conta que quase mataram Álvaro e quem mandou tentaria de novo, se soubesse que ele estava vivo. Dr. Isaac revela que deve muito a Álvaro. Jerônimo fala que o que eles querem é muito mais que discrição e o tornaram um cúmplice. O diretor conta que se Álvaro sair do coma e sobreviver, vai lhe dar uma nova identidade e transferi-lo para outra prisão. Dr. Isaac diz que o estado de saúde de Álvaro é grave e que o mais provável é que ele morra. Padre Severino pergunta quem estava no caixão. E Jerônimo conta que foi o outro réu que tentou ajudar Álvaro e acabou morrendo. Enquanto isso, Lázaro e Carina estão felizes por finalmente ficar juntos para sempre e decidem ir a uma joalheria para escolher as alianças de casamento. Adriana conta para César como Constança está e pede para ele ir embora. César conta que quer ver Constança, pois a ama como amiga. Adriana diz que Matias e nem Honório não estão à vontade com ele ali e pede para conversarem depois. Renata vai ao banheiro e pensa em Jerônimo. Ela admite que viveu momentos inesquecíveis com Jerônimo e depois pensa em tudo o que Augusto fez para ela e diz que ele merece uma chance, apesar de Jerônimo pensar o contrário. César sente uma forte dor de cabeça na saída do hospital e quase desmaia. Uma enfermeira percebe e vai o ajudar. César diz que está bem e que isso acontece direto. Roberta chega ao quarto de Augusto e diz que ficou surpresa com a ligação dele. Augusto diz que também sabe surpreender ela e conta que vai ter que voltar para a fazenda e quer ir com os beijos dela. Roberta fala que está parecendo que mais uma vez Renato trocou por algo ou alguma coisa que ela tem que fazer, e que sempre vai ter algo ou alguém para que Renato deixe de lado. Roberta diz que sempre vai estar disponível para eles, e eles se beijam. Jerônimo pergunta para Padre Severino o que eles devem fazer, contar a verdade para Carina e Lázaro, que Álvaro está vivo, ou esconder esse segredo para sempre. Enquanto isso, Carina e Lázaro escolhem as alianças de casamento, e Lázaro escolhe uma sem Carina perceber. Álvaro acorda e pergunta por Jerônimo, e o doutor avisa que já falou com ele. Álvaro diz que seu amor por Carina foi o que motivou ele a viver. Padre Severino e Jerônimo encontram Carina e Lázaro felizes porque vão se casar. Lázaro convida Jerônimo para ser a testemunha em seu casamento, e a segunda coisa é se ele aceita ser seu padrinho no religioso. Padre Severino se assusta e Jerônimo desconversa e não responde se aceita. O médico conta à família Monterrúbio que os exames que fizeram em Constança mostram que uma parte do cérebro que controla a mobilidade e a fala está seriamente lesionado, e que ela não consegue segurar coisas, não consegue escrever e não consegue responder ao comando do cérebro, e conta que a fala também foi afetada, e que por isso ele ainda não sabe se é temporariamente ou definitivamente. Regina e Inês estão conversando e Josefina liga e marca de se encontrarem no outro dia para que Regina lhe entregue o dinheiro. Depois, Inês pergunta o que aconteceu e Regina não quer contar, mas depois acaba confiando na amiga e confessa que Josi lhe pediu dinheiro para contar onde está sua filha. Roberta avisa Augusto que Renata vai precisar dele, pois vai ter uma decepção. Jerônimo pede desculpas para Marina por não avisar que ele não vinha para a fazenda.
Ele se explica contando o que aconteceu com Constança e que Regina precisou dele para encontrar sua filha. Ele convence a médica e eles combinam de sair para jantar. Roberta chega na mansão e pergunta para Eulália se tem notícias de Constança. E Eulália diz que ela continua internada. Roberta pega um anel que Rafael deu para ela e começa a chorar. Ela sente saudade de Rafael e recorda os momentos felizes que viveu com ele. E quando ele a pediu em casamento e que por ela ele daria sua vida. Alzira passa mal na fazenda, mas ela não quer ir ao consultório da doutora Marina. Jerônimo vai falar com Álvaro na clínica e ele diz que está preocupado de Augusto saber que ele está vivo. Jerônimo pergunta por que Augusto mandou bater nele. E Álvaro conta que Augusto quer tudo que é de Jerônimo e que ele quer a Renata e os vinhedos. E conta que ele e Augusto roubaram o sarmento da Bonita. Álvaro conta para Jerônimo como ele e Augusto roubaram o sarmento e plantou na Cruz do Amor. E assim que pegar, ele pensa em colocar fogo nos vinhedos de Rafael. E ajudou Augusto porque achou que ele dividiria os lucros com ele. Roberta bebe e chora pensando em Rafael. Lázaro e Carlos ficam furiosos em saber que Augusto roubou o sarmento. Augusto e Renata trocam mensagens pelo celular. Depois ela vai dormir e pensa em Jerônimo. Enquanto isso, Jerônimo propõe para Marina ir morar em sua fazenda. Ela pergunta se ele está pedindo ela em casamento. Renata dorme e sonha com Jerônimo e Marina se casando. Jerônimo diz que já se casou uma vez e que não sabe se quer voltar a se casar, pois o casamento não garante compromisso e nem a felicidade. Inês quer ir com Regina entregar o dinheiro para Josefina, e Regina fala que Jerônimo vai com ela. Depois, ela resolve que vai sozinha. Nisso, Gonçalo chega e percebe que ela está preocupada. Josefina liga e dá instruções para Regina. Lázaro e Carina contam para Carlos e Matilde que acharam que Jerônimo não quer ser padrinho do casamento deles. Lázaro dá uma rosa para Carina e tem um anel de compromisso no meio dela. E ela fica super feliz. Álvaro diz para o médico que ele quer ver Carina e que juntos começassem uma vida longe dali. Josefina dá uma missão para Roberta para prosseguir com seus planos. Em seguida, Roberta entra à noite na casa de Constança e vai ao quarto de Renata e pega a escova de dente dela. E depois também pega a escova de cabelo de Renata enquanto ela dorme. Quando está saindo, Matias quase a flagra. No outro dia, Renata não encontra sua escova de dente e depois percebe que sua escova de cabelo também sumiu e acha que está ficando louca. Roberta entrega a escova de dente e a escova de cabelo para Josefina. Josefina fala que Roberta deve ficar com os objetos e deixar a escova de cabelo na bolsa, e a escova de dente ela deve guardar. Roberta diz que não entende os planos de Josefina e fala que ela está mal da cabeça, pois quis eliminar a tia Constança. Josefina diz que Roberta é exagerada e que Constança está bem. Roberta fala que ela está bem porque ela teve sorte. Mas e se ela tivesse morrido? Josefina diz que teria chegado a hora dela e que ninguém morre de véspera. Roberta pergunta se Josefina tirou a vida de alguém e pergunta se ela teve alguma coisa a ver com a morte de Rafael. Josefina jura para Roberta que não seria capaz de tirar a vida de Rafael. Adriana fala para Constança que gosta dela e que vai cuidar dela. Honório ouve ela dizer que quer que ela, Honório e Constança formem uma família. César espera Matias fora do hospital para falar de Adriana e diz que eles não estão em igualdade de condições. Regina vai ao banco buscar o dinheiro que Jerônimo emprestou para entregar para Josefina. Renata chega e Luciana fala que elas se parecem e que têm quase o mesmo olhar. Renata pergunta para Luciana qual a porcentagem de juros que o banco vai cobrar pelo empréstimo de Jerônimo. Luciana conta que a taxa de juros de Jerônimo é de 0% e que Jerônimo é muito nobre e ajuda várias fundações e que a nobreza e a generosidade dele está fora de sério. Renata fica assustada.
Matias conta para Adriana o que César disse e pede para que ela decida logo com quem quer ficar. Alzira passa mal novamente e dessa vez ela desmaia. Augusto fica furioso porque o sarmento que roubou morreu. Ezequiel diz para ele dizer onde ele conseguiu esse sarmento, que ele busca outro e que pode confiar nele. Augusto fala que vai pensar e que talvez acredite em sua palavra. Padre Severino diz para Carina que não é uma boa ideia ela se casar agora, pois faz pouco tempo que Álvaro se foi e pede para que ela espere 1 ano. Lázaro pergunta para Jerônimo se ele não quer ser seu padrinho de casamento. Jerônimo fala que não é que ele não quer, mas sim que ele não pode. Álvaro pergunta por quê, e Jerônimo conta que ele não pode se casar com Carina porque ela não ficou viúva, e que Dr. Neves está vivo. Lázaro entra em choque com a revelação de Jerônimo. Renata conta a Gonçalo que Jerônimo não vai cobrar nada de juros pelo empréstimo. Depois, Renata comenta sem querer com Gonçalo que Regina estava no banco e levava uma maleta. Lázaro fala que não é verdade, pois velaram Álvaro ali na Bonita. Jerônimo conta que tudo foi uma farsa, uma mentira, para que todos pensassem que Álvaro estivesse morto, pois tentaram matar ele na cadeia e foi a única forma de protegê-lo. E que ele entrou em coma e o médico achou que ele iria morrer, só que o destino não quis assim. Lázaro diz que só vai abrir mão de Carina se Álvaro jamais voltar a procurá-la. Dr. Hugo de Moraes, advogado de Matias, procura Roberta e comunica que a partir de hoje de manhã eles estão oficialmente divorciados. Roberta surta e diz que isso não é possível, porque eles têm um contrato pré-nupcial e não pode ser anulado. O advogado conta que o contrato tem uma cláusula que o casamento fica anulado de imediato caso eles não tenham filhos. E que o juiz determinou que por Renata e Matias ter ficado pouco tempo casados, Roberta não terá pensão e não terá direito a nenhum bem da família Monterrubio. Jerônimo conta que Álvaro vai ter uma outra identidade e que vai para outro presídio. Lázaro diz para Jerônimo que se Álvaro não esquecer Carina, ele mesmo vai dizer para todo mundo que ele está vivo. Regina diz para os seguranças que não conseguiu estacionar e que vai ao cinema e despista os seguranças e pega um táxi para se encontrar com Josefina. Constança chega em casa e tenta falar o que aconteceu, só que não consegue. Doutora Marina explica para Alzira que ela teve um começo de aborto e que ela vai tomar uma injeção para fortalecer o bebê e que precisa ficar em repouso. Lázaro não se conforma de não poder se casar com Carina. Carina conta que o padre disse para ela para não se casar agora. Augusto diz para Ezequiel que vai aceitar a ajuda dele e diz que roubou o sarmento da Bonita e quer que ele roube outro broto de sarmento. Nisso, chega a empregada de Augusto e diz que Alzira passou mal. Padre Severino chega e vê Jerônimo e Marina se beijando e se assusta e ouve quando Jerônimo diz que se Marina tomou uma decisão sobre o seu pedido. Padre pergunta qual pedido ele está falando. Marina conta que Jerônimo a convidou para morar na fazenda com ele e diz que vai aceitar. Regina se encontra com Josefina no mesmo parque que sua filha foi roubada. Josefina pergunta se ela trouxe o dinheiro e Regina pergunta onde está sua filha. Josefina entrega um envelope para Regina e diz que quer que ela veja como sua filha viveu todos esses anos graças a ela. Regina abre o envelope e tem uma foto da família Monterrubio. E ela descobre que Josi e Josefina são a mesma pessoa. Adriana diz que Matias deu um intimato para ela decidir com quem ela quer ficar, e se é com ele ou com César. Josefina conta para Regina que quando esfaquearam ela na frente do Centro Esperança, foi ela, e que ela deu tanta sorte que teve que tentar de novo quando ela estava no hospital cuidando do toureiro. Josefina diz que ela parece um gato com 7 vidas, que por isso ela parou de tentar, pois se deu conta que Regina vale mais viva do que morta, e que por isso está lhe pedindo dinheiro. E conta que também matou Roberto, por ele ter preferido Regina e a sua filha, e que sequestrou sua filha porque Roberto não tinha colocado no testamento. Padre Severino
não aceita Marina ir morar com Jerônimo sem casar, e que os princípios moral não têm época, e que eles querem experimentar para ver se der certo, e a mais prejudicada vai ser Marina se isso não der certo. Josefina fala que tem mais, e que ela viu Dona Carla morrer, e que ela descobriu que queria matar Regina e Gonçalo no dia do jantar de gala, e que Antônio era aliado dela, pois Regina o trocou por Gonçalo. Gonçalo liga para Regina e ela não atende, e ele fica preocupado. Josefina conta para Regina que a cafona e intrometida de Constança descobriu quem ela era e teve que fazer ela se calar. Roberta chega na empresa Monterrubio bêbada querendo falar com Gonçalo. Adriana interpreta o sonho de Renata e diz que pode ser premonição de morte. Renata liga imediatamente para Jerônimo, mas cai na caixa postal. Roberta fala para Matias e Gonçalo que os dois são uns miseráveis, pois os dois a deixaram na rua. Honório diz para Constança que a polícia está atrás dos bandidos. Constança se desespera e tenta falar que não tem ladrão nenhum, e Josefina fez isso com ela. Jerônimo recebe a ligação perdida de Renata. Renata recebe um lindo colar de esmeralda de Augusto Duran. Regina continua na praça pensando quem é sua filha. Roberta conta para Josefina que Gonçalo e Matias a deserdaram. Josefina fala para Roberta que eles não são o único que elas podem tirar dinheiro e mostra a maleta cheia de dinheiro para Roberta. Elas comemoram e diz que estão ricas. Jerônimo conta a Álvaro que contou para Lázaro que ele está vivo, para ele desistir de se casar com Carina. E que Lázaro disse que ele tem que esquecer Carina para sempre ou vai contar para todos que ele está vivo. Álvaro não quer deixar Carina. Jerônimo conta que ele vai voltar para a prisão com outra identidade. Álvaro se assusta e diz que achou que estava em liberdade. Jerônimo convence a esquecer Carina para sempre. Roberta vai ao clube e não consegue ter acesso, porque está com a mensalidade atrasada. Nisso, Selena chega e zomba dela, e diz que ela é uma traidora, pois ficou com Augusto na fazenda. Regina vai visitar Constança e conta que já sabe quem fez aquilo com ela. E diz que foi Josefina, e que ela mesma falou em troca de dinheiro, e que não pode dizer nada, pois Josefina ameaçou em fazer mal à sua filha, que pode ser Roberta ou Renata. Nisso, Renata chega e interrompe a conversa. Elas conversam e Renata conta que Roberta tem um problema cardíaco e que o pai delas se chama Roberto. Roberta chega em casa passando mal e diz para Eulália que não está conseguindo respirar e em seguida desmaia. Eulália vai até a casa de Honório pedir ajuda e diz que Roberta passou mal do coração e desmaiou.